vamos direto ao assunto, que eu não gosto de enrolação, também não gosto de vídeo que fica enrolando. Então, o tema de agora é a lei do divórcio em Deuteronômio 24, 1 a 4, no contexto e na cultura da época em que foi falada, em que foi ordenada. Para entender corretamente por que é que Moisés, em Deuteronômio 24, 1 a 4, deu essa lei do divórcio, é indispensável estudar o contexto histórico da época e como que viviam as culturas espiritualmente e como que eram as tradições. Essa passagem é uma das mais mal interpretadas sobre o divórcio e muitos usam erroneamente para justificar os recasamentos. Mas o contexto revela que é o contrário que Deus quis ali. O texto de Deuteronômio 24, 1 a 4 diz: quando o homem tomar uma mulher, se casar com ela, e acontecer que não ache graça aos seus olhos, por ter ele achado nela coisa indecente, ele escrever carta de divórcio, ele der na mão e a despedir da sua casa. E saindo ela da sua casa, for e casar-se com outro homem, e este também a aborrecer, e lhe escrever uma carta de divórcio e lhe der em mão, e a despedir de sua casa, ou se este segundo marido vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la a tomar para ser sua mulher, depois que foi contaminada. Então aqui fala contaminada, pois é abominação perante o Senhor, e não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá. Se a gente pesquisar aqui essa palavra, ela foi contaminada por se casar com outros, não é? Então ele, independente se ela ficou viúva ou não, ela está contaminada por causa dos outros casamentos, dos outros relacionamentos que ela teve. Então ela vem contaminada. E se ele novamente voltar a possuí-la, isso será abominação. Veja bem, contaminada é uma palavra pesada, mas abominação é muito pior, né? Então você vê que vai do ruim pro pior, né? Então vai que o cara se arrepende e quer voltar, e aí não pode, porque aí é abominação aos olhos do Senhor. O contexto cultural da época, vamos agora pesquisar sobre isso. Lá pelo século 18 a 19 antes de Cristo. Pelo menos assim está aqui para mim. O povo de Israel vivia num ambiente patriarcal e tribal. Então você imagina assim que eram os homens que mandavam, né? Então era como se fossem tribos mesmo, né? Praticamente nômades também, e principalmente Israel ali no deserto, a época de Moisés era dessa maneira, eles eram nômades, eles eram tribo, né? As mulheres naquela época dependiam economicamente, socialmente do marido, e um homem podia, sim, naquela época, porque eles já vieram com as tradições do Egito, né? Eles podiam, sim, por simples desagrado, repudiar a esposa, deixando a mulher desamparada, sem direitos, sem sustento e marcada socialmente. Então, o que Moisés fez? Não fala aqui de Deus, né? Quando você vê o texto, Jesus, você vê Paulo falando do Senhor, então é outro contexto. Aqui você vê Moisés. Então Moisés permitiu, ele não mandou, não foi lei, não foi mandamento, ele permitiu que o homem desse uma carta de divórcio. Por quê? Para proteger essas mulheres, dando a elas um documento
que provasse que ela estava livre civilmente. Então ela não era uma mulher que estava traindo, estava buscando algo fora. Não, ele mandou ela embora, então ele assinou aqui, ele me mandou embora, então eu estou livre civilmente. E assim podia sobreviver numa nova união sem ser apedrejada por adultério, porque se ela ainda tivesse casado seria adultério, que seria apedrejamento na época. Ou seja, a carta de divórcio é uma concessão civil não aprovada por Deus. Então o divórcio não teve a aprovação divina. Jesus mesmo, explicando isso, séculos depois, disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mateus 19:8. Então a gente já entendeu que essa concessão tornava ela contaminada, porque ela já foi de outro, era apenas legalizar o errado que já estava acontecendo, mas continuava em pecado, continuava sendo algo errado. O propósito dessa lei. A lei de Deuteronômio 24 não autoriza o divórcio. Não está dizendo que pode, o que deve, o que Deus mandou. Não está em tábua de lei. Ele regulamenta uma prática que já existia e que as mulheres estavam se perdendo muito com isso. O inimigo sempre ferrou com as mulheres, ele perseguiu as mulheres desde o começo. O inimigo, ele tem ódio da mulher desde o jardim, porque no jardim foi falado que da mulher viria a salvação para o mundo, então ele quer destruir a mulher em todo o tempo, e ele vai fazer isso usando o homem para perseguir, oprimir, matar e várias coisas que acontecem hoje em dia que são abomináveis. Então, eu falo assim, quando há realmente violência, essas coisas, não tem o que fazer, não tem o que fazer, mas é o que eu dou um adendo aqui. Se for para você morrer em adultério, indo para o inferno, é melhor você morrer lá na santidade do seu casamento, indo para a salvação. Não estou aqui dizendo que a mulher, mesmo sofrendo tudo que é tipo de agressão, deve ficar dentro do casamento, mas estou aqui dizendo que entre a tua vida eterna e a tua vida curtíssima aqui, que você não sabe se pode acrescentar um côvado à tua vida, porque tem mulheres que saem de um casamento abusivo e no outro dia são mortos na rua por um narcisista que conheceu. Porque hoje em dia não está tendo um homem que presta na praça, não. Então não vai sair de um casamento aprovado por Deus para entrar no mundo, porque o mundo não tem nada bom para crente, não. Então, continuando aqui, eu me empolgo, eu fico brava. Já conhecem o meu jeito, né? Para evitar abusos e impedir o retorno ao primeiro marido, que seria considerado impureza diante de Deus. Então, seria tão abominável, que abominável é pior do que impureza. Deus usou Moisés para conter o pecado e não para sancionar o divórcio. Então ele colocou essa cláusula de que não poderia voltar justamente para que ele pensasse umas 10 vezes antes de mandar embora. Porque ele perderia muito com isso se a outra dele ou as outras dele não desse certo. O que aconteceu, obviamente, com Salomão, porque Salomão no final, eu vi uma pregação esses dias que Salomão no final se arrependeu de tudo que fez e que deveria ter ficado somente com a primeira mulher que ele amou de verdade. A expressão coisa indecente, o que quer dizer por coisa indecente? Em hebraico, ervat davar, se refere a algo vergonhoso. Possivelmente um comportamento imoral, mas não é adultério. Então ele poderia mandar ela embora, não por adultério, pois seria condenação de morte por apedrejamento, Deuteronômio 22:22. Mas por algo indecente, um comportamento imoral. Assim, o texto mostra um costume tolerado por Deus, mas não aprovado, e a gente vai ver isso depois lá em Oséias e em Malaquias. Não foi aprovado, nunca foi aprovado.
Então, coisa indecente é algo que pode ter acontecido antes do casamento, do casal ser efetivado. No entanto, não está falando de adultério, tá? Pois se fosse adultério seria apedrejamento. A condenação dela, e naquele tempo eles apedrejavam sim, eles não tinham dó nem piedade, porque era esse o costume, todo mundo tinha, apedrejava a baila, então por que não, né? Então era simplesmente porque ele viu algo indecente nela, que mais pra frente eu vou explicar melhor como seria. Se a mulher se casasse novamente, não podia voltar ao primeiro marido. Então, nesse detalhe, Deus estava tentando, né, Moisés estava tentando diminuir os divórcios, pois isso era abominação diante de Deus. Esse mandamento mostra o quanto Deus detesta o rompimento da aliança e o ciclo de casamentos sucessivos, né? Deus estava dizendo, se você quebra a aliança e se une a outro, isso é contaminação. E voltar depois é abominação. Isso revela o quanto é sério uma aliança matrimonial. O primeiro casamento é muito sério. Ela é única e indissolúvel, refletindo o pacto entre Cristo e a igreja, que é eterno e exclusivo. Hoje em dia, a gente tem grupos ali, Ilumina e Maço, e esses grupos estão infiltrados nas igrejas, principalmente as pentecostais, neopentecostais, as últimas, e algumas mais antigas, trazendo a Cabalá. E praticamente muitos que estão indo por essa maré já se converteram ao judaísmo e negaram a Cristo. Então, quando você começa a anular o que Jesus falou, as palavras de Cristo em Mateus, Marcos, Lucas, Coríntios, Romanos, que Deus odeia o divórcio, que qualquer casamento depois do divórcio é adultério, que seria para apedrejamento. Mas aí quando as pessoas começam a anular o que Jesus falou e começam a voltar para o que Moisés falou, é completamente o misticismo dentro das igrejas, falando mais alto, né? Sendo aqui pura e verdadeira. Por isso que as religiões estão se desviando. O que está acontecendo dentro das igrejas? O catolicismo está dando uma cartada final para pegar de volta os remanescentes fiéis e unir esses crentes cabalísticos com Israel. Então, novas perseguições a Israel voltarão a acontecer, porque nós que somos do período da graça, nós crentes, nós não precisamos sofrer as perseguições que os cristãos, que os judeus estão sofrendo. E eles estão sofrendo por causa de tudo que fizeram. Então agora, cristãos se unindo a eles e agindo como eles, como religiosos. Isso aqui é religiosidade, pegar a letra e começar a falar aqui. Então, Jesus corrige essa interpretação judaica. Vamos às palavras de Jesus, que eu pego assim, Jesus é Deus na terra. O que Jesus falou é infinitamente 1 milhão de vezes maior do que qualquer coisa ou vírgula ou letra que Moisés falou. Para mim, Moisés, Por quê? Porque eu não sou cabalística, eu não vou atrás desse misticismo que entrou nas igrejas hoje em dia. Nos dias de Jesus, os fariseus usavam Deuteronômio 24 para justificar o divórcio por qualquer motivo. Mateus 19:3 fala isso. Mas Jesus restaura o princípio original de Gênesis 2:24. Então, como Jesus restaura, ele anula o que Moisés falou. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Entendeu? E ele afirma, qualquer que repudiar, olha só, palavra de Moisés contra a palavra de Jesus, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Fornicação.
que seria coisa indecente antes do casamento. Então, o cara pega, ele podia a mulher por qualquer motivo, e casa com outra, comete adultério. Você vê aqui que nem o pecado de adultério, de traição, é levado em consideração. A gente vê isso muito em Oséias, né? Então, Oséias a gente vê que todo pecador merece perdão, inclusive a mulher e o homem, quando pecam, quando traem, merecem perdão. Portanto, Jesus afirma: qualquer que repudiar a mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19:9. Ou seja, Jesus deixa claro que Deuteronômio 24 nunca foi um mandamento de divórcio, mas uma permissão limitada pela dureza do coração. Lembre-se, coração duro, não tem Espírito Santo, não é salvo, é gentil, é ímpio, né? Como diz em 1 Timóteo 5:8. Quem não cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, negou a fé, é pior do que um ímpio. Então, se eu tenho um coração duro, eu sou pior do que um ímpio. Exato. Então, troque o seu coração de pedra por um coração de carne. O contexto histórico da época é que Moisés limitou uma prática civil comum para proteger as mulheres. Espiritualmente, Deus mostra o quanto considera o casamento uma aliança sagrada e única. O propósito dessa lei foi para evitar mais abusos e não para incentivar divórcios. E a visão que Jesus teve sobre isso restaura o plano original, uma só carne, até a morte. Conclusão: Deuteronômio 24 é uma concessão para a dureza humana e não uma autorização divina. É sobre isso que estamos falando. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19:6. É o princípio original de Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Antes de qualquer lei, antes de Moisés e antes do pecado dominar o mundo, Deus já tinha estabelecido o casamento como uma só carne, indivisível até a morte. Quem inventou isso foram os pagãos, foram os costumes do mundo. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, o casamento não é um contrato social igual o mundo aqui ensina. Se fosse, quem casou antes de 100 anos atrás estava em adultério, porque o contrato social só existe 100 anos para cá, né? Então, mas é uma aliança espiritual, refletindo o amor eterno de Cristo pela igreja. Efésios 5:31 e 32. Por isso, irmãos, o divórcio nunca foi um plano de Deus, mas ele surgiu apenas como uma concessão temporária diante da dureza dos corações. Essa concessão de Moisés, Deuteronômio 24:1, quando um homem toma uma mulher, casa com ela, e acontecer que não ache graça aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente, ele escrever carta de divórcio, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la, porque ela está, né, como se diz, impura, porque se ele tomar ela de volta é abominação para Deus. A explicação histórica para isso: o homem podia até repudiar a mulher por motivos banais. Isso no Velho Testamento. A mulher ficava sem proteção legal e social. Moisés então regulamenta, permitindo uma carta, papel, um documento, para garantir dignidade e liberdade mínima para a mulher. Mas note, Deus não ordenou o divórcio. Ele apenas tolerou algo que o coração humano já estava praticando em rebeldia. Jesus confirma isso depois.
Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Mateus 19, 8. Ou seja, Deuteronômio 24 é uma regra humana limitada pela misericórdia de Deus e não é uma lei divina aprovada por Deus. A correção de Jesus. Chegaram ao pé dos fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles já faziam isso. Ele, porém, lhes respondeu: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne? Assim não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Entendido? Jesus voltou para o princípio, mostrando que o plano original nunca mudou. O plano original nunca mudou. Ele não cria uma nova doutrina, ele restaura a verdade que Moisés apenas limitou. A cláusula de fornicação, a cláusula de 19:9. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser que por causa de fornicação, se casar com outra, comete adultério. Então, a pessoa separa por qualquer motivo e casa de novo, está em adultério. Pode fazer o papel que for, pode ser a certidão de casamento mais moderna do mundo, mais cheia de estrelinha, desenho e carimbo do mundo. Cada carimbo custa 1 milhão, porque o governo cobra por cada carimbo. Pode dar dinheiro para o governo. Casamento, recasamento, dá dinheiro para o governo e pronto, ponto. A palavra grega usada aqui é porneia, que significa imoralidade sexual fora do casamento, como noivado infiel, prostituição ou incesto. Não é o mesmo que morcheia, que significa adultério dentro do casamento. Ou seja, Jesus fala aos judeus que tinham o costume de noivado legal, como José e Maria, Mateus 1, 18 e 19. Então, José e Maria tinham exatamente esse contexto dessa história. E Jesus, lá em Lucas, ele é acusado de ser filho de porneia, justamente porque Maria engravidou antes de casar. Se durante o noivado a mulher fosse infiel, o homem podia repudiá-la, cancelar o contrato, pois o casamento ainda não havia sido consumado. Ou seja, se fosse de outra maneira, seria apedrejada. No entanto, aqui fica muito entendido que foi Jesus explicou essa cláusula de Moisés como sendo porneia, que significa que ela teve uma outra pessoa, alguma outra coisa antes de se casar com ele, e ele percebeu. Então, ele poderia, então, cancelar o casamento com um contrato de divórcio, pois o casamento ainda não havia sido consumado. Assim, essa exceção de Mateus 19:9 não se aplica a casamentos válidos e consumados. Então, não é assim, eu vou deitar com ela, fazer um test drive, não gostei, vou embora. Não. Se ela só pode mandar embora se não teve outro antes. Quer dizer, se teve outro antes, né? Assim, a exceção não se aplica a casamentos válidos consumados. Jesus reafirma: quem se divorcia e casa novamente com outro, adultera. Isso aqui é Jesus falando. Quando um pastor, pregador, qualquer um falar que, eu estou falando, não está escrito. Aqui Jesus está falando: quem se divorcia e casa novamente com outro, adultera. A cláusula de exceção, você tem que estudar o contexto.
cláusula de exceção é mais para o coração duro. Assim, a exceção não se aplica à revelação do Novo Testamento. Romanos 7, 2, 3. Agora sim, agora eu gostei, porque Romanos 7, 2, 3 vai falar sobre um novo casamento, o tal do segundo casamento. Porque a mulher que está sujeita ao seu marido enquanto ele viver, esta está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então precisa o marido vir a falecer. De sorte que vivendo uma morte. De sorte que vivendo ainda o marido, se unir a outro homem, será chamada adúltera. Mas se morrer o marido, está livre desta lei. Então, em Romanos 7, 2, 3, fala que a única cláusula que permite a mulher casar-se novamente é o marido morrer. Aqui Paulo é claríssimo. A aliança matrimonial só se rompe com a morte física. Não existe papel, bênção, coisa do... Nem que Moisés descer na terra, ele não legaliza. Porque o que legaliza é a palavra de Cristo. O divórcio não dissolve a aliança diante de Deus. Então, esse papel não separa. Recasar-se com outro enquanto o primeiro vive é adultério permanente, contínuo. A lei civil pode dar divórcio. Então, eu posso, no Brasil é assim, no Paraguai é assim, no Japão é assim, na China é assim. Tem países que fazem cada coisa. E tem tantas leis diferenciadas de acordo com cultura e outros costumes. O testemunho de Malaquias. Deus odeia o divórcio. Então, Malaquias foi um profeta usado por Deus, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Malaquias 2, 14 a 16. Pois o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Malaquias 2, 14 a 16. Aqui vemos o coração de Deus, o princípio de Deus. Ele chama o divórcio de infidelidade espiritual. E o homem divorciado de traidor da aliança. Eu vou separar para ficar sozinho. É traidor da aliança quando abandona o cônjuge sozinho. Então, Deus odeia e repudia. Não a pessoa, mas o ato do divórcio que fere a imagem de fidelidade, até que a morte os separe, né? O sentido espiritual do casamento, assim que dois se unem e se tornam uma pessoa só, mesmo morando junto, mesmo que não façam casamento civil ou religioso, eles estão juntos, morando junto. Cumpriu os princípios, saiu da casa do pai e da mãe, está sustentando a casa, estão vivendo juntos, sozinhos, abençoados por Deus. Então, Deus compara esse relacionamento com Israel e com a igreja. É um casamento. Mesmo quando Israel foi infiel, Deus não rompeu a sua aliança com Israel. Ele esperou, corrigiu e está lá, corrigindo até hoje para restaurar. Jeremias 3, 1 a 14 e Oséias 2, 19 a 20. Para eles Oséias seria para eles. Mas infelizmente o ensino deles veio para as nossas igrejas cristãs que nem deveriam nunca nem ter cogitado a questão do divórcio. Isso mostra um modelo de Deus. O amor verdadeiro não desiste, não troca, mas ele sempre restaura. Por isso, quem luta pela restauração do primeiro casamento está cooperando com o caráter e o plano original de Deus.
Então, Deuteronômio 24 é apenas uma concessão civil temporária para proteger mulheres em sociedade machista. Não é uma aprovação divina. Mateus 19, Jesus restaura o princípio original. O casamento é indissolúvel e a separação é adultério. Romanos 7, o vínculo matrimonial só termina com a morte de um dos cônjuges. Malaquias 2, Deus odeia o divórcio e chama o segundo casamento de adultério. E o casamento é uma aliança espiritual. Síntese: Deus nunca aprovou o divórcio. Ele quer a restauração, o arrependimento e a fidelidade até o fim. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19, 6. Então, ficamos com essa palavra, com essa mensagem espiritual, que fica muito bem esclarecido, porque fica aquela questão: por que Moisés permitiu? Permissão não é ordem, permissão não é mandamento, permissão não é regra. Jesus veio restaurar a regra original. E não tinha que existir agora esses ilume no meio dos cristãos, e muito menos esses maçocaria ali, que eu não posso falar os nomes, que vem nas igrejas neopentecostais, pentecostais, igrejas mais modernas, ensinar doutrina cabalística. Daqui a pouco vão falar que não deve escutar Jesus, então não deve nem adorar Jesus. Para mim, Jesus é Deus na terra. O que Jesus falou, está falado. Ele não anulou a lei de Moisés, no entanto, ele veio complementá-la. Ele viveu ela e aumentou ela, levando ela ao princípio. Então, sejamos gratos a Ele, por Ele nos dar essa oportunidade de, através dele, termos acesso à salvação, acesso ao perdão, acesso à vida eterna, somente através de Jesus Cristo. Estamos todos restaurados no Senhor para restaurar nossos casamentos. Eu estou sem monetização no meu canal, então peço que, se alguém puder me ajudar, pelo menos agora nesses dias, eu serei muito grata. E também quem precisar de mentoria para restaurar, para se posicionar, estou à disposição também. Em nome de Jesus Cristo. Amém.